Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 9 de novembro de 2018. Ali com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. E sexta-feira é dia da gente comemorar duplamente, porque a gente comemora quem faz aniversário na sexta, os pastores e pastoras, esposas e esposos de pastores e pastoras, e também daqueles que fazem no sábado. Então, escreve pra gente o WhatsApp 968038319, diz o nome do pastor, da pastora, o nome da igreja, e se for o cônjuge, você coloca o nome do cônjuge, o nome do pastor, de quem é a esposa é casada. O cônjuge é o marido dela e a esposa dele. A esposa dele, isso aí. E manda pra gente o nome da igreja, tá bom? A gente vai orar aqui e agradecer a Deus o presente da vida. Muito bom, Marcela. Hoje um dos nossos temas aqui é sobre uma pessoa que tem 69 anos e quer mudar a idade dele, quer mudar o registro para então. 49. É isso? Exato. Nós vamos estar discutindo esse assunto. Você imagina bem, gente. É um holandês. Ele é holandês? Ele é um holandês. Ele é um holandês. O não holandês. Tá muito satisfeito com a idade dele. Ele acha que ele acha que ele tem. E até achar aí, eu acho que muita gente acha. Eu acho que, não sei, olhando aqui, eu não acho que o pastor Edson tenha 70 anos. Ele parece menos. Será? Parece menos. 68. Pastor Jonas. Pelo amor de Deus, vou nem falar. Agora a pastora Luciana deve ter 25, 26 no máximo. E eu pedindo perdão se eu estiver aqui de alguma forma ampliando. Exatamente. Então, assim, vou perguntar para os nossos. O grande lance do holandês é que ele quer mudar isso. É, o registro ele mesmo. Quer mudar o registro, não é que ele quer parecer com, ele não quer dizer, ele não quer colocar no Facebook que ele tem 40 anos. Não, ele quer mudar no registro dele. A certidão dele é para mudar de 69 anos para 49 anos. Exatamente. Quem tem 69 anos nasceu em que ano? Eu sou jornalista. Você quer que eu faça a conta rápida? Pastor Edson já fez a conta. Pastor Jonas já fez. Aí, o pastor Jonas já fez. Ninguém fez conta. A pastora tá fazendo conta Ninguém agora. fez conta. Pastora, nós estamos em 2018, pensa, 2018. Menos 49. É só 9, 18. J.R. Vargas. Tá bom, muito bem. Então é o seguinte. Uma pessoa que fez jornalismo, se você pudesse mudar a sua idade, você mudaria para quantos anos? É a pergunta que eu faço aqui pro nosso. Tá, agora tem que ser rapidinho. Não vai ser o primeiro assunto, mas nós vamos tratar rapidinho daqui a pouquinho sobre esse assunto. Eu já quero começar aqui com uma vantagem. Quais são, na sua opinião, se existe, qual seria ou quais são as vantagens de alguém mudar de idade? Que essa é a questão pra mim. Qual a vantagem? Ele tá enganando quem com essa historinha? Exato. Ele mesmo? Não sei. Ouvinte que sabe, ouvinte vai falar. Ouvinte no Debate 93 vai falar. Quero saber a sua opinião aí, tio Antônio. Quero saber a sua opinião aí, Dona Maria. Quero saber a sua opinião aí, acompanhando o nosso Debate 93. Que privilégio ter a sua companhia. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela arruma cada assunto. Qual o segredo na hora da ira para não pecar? Qual o segredo? Para não pecar na hora da ira, tá? Você tá irado aí. Como é que faz? É possível alcançar isso como a Bíblia diz? Ouvinte conta, geralmente não consigo conter a minha raiva e acabo explodindo.
É praticamente impossível ficar calada com certas coisas. O que fazer com gente que nos leva até as últimas consequências da irritação? Tem gente que tem MBA disso. O ideal é evitar o relacionamento com essas pessoas e quando percebemos que nós estamos nos tornando iracundos. Qual o caminho para não ser alguém que se irrita e perde paciência com facilidade? Ei, ouvinte, vamos começar ouvindo aqui a nossa menina da mesa de hoje, né? A pastora Luciana Machado, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores aqui à mesa, bom dia a todos os ouvintes que agora estão ligadinhos aqui na Rádio 93. Bem, acho que você perguntou pra pessoa errada no primeiro lugar, né? Porque eu tenho... Paciência é uma coisinha assim, né? Difícil de ter. Mas a gente busca através do domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, que a gente tem que ter, tem que buscar cada dia no nosso crescimento espiritual. Mas eu queria começar dizendo que essa passagem se encontra em Efésios 4, né? Capítulo 4, verso 26, escrito pelo apóstolo Paulo. E também em Salmos 4:4, escrito pelo salmista Davi, na tradução Almeida, revista atualizada, diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E a ira, também ela é colocada pela Bíblia, em Gálatas capítulo 5, né, tem ali uma listagem de obras da carne. Ela é considerada como a obra da carne, a ira. E quando eu vejo Paulo e Davi falando sobre isso, que você pode se irar, né? E em contrapartida, em outro versículo diz que a ira é pecado, eu entendo que aqui eles estão falando da nossa humanidade, né? Que nós não conseguimos fugir da ira, né? Porque chega uma hora que a gente não consegue deixar de se irar. Mas aí vem em seguida, não pequeis, né? Porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Então, Paulo nos dá esse conselho: irai-vos e não pequeis. Davi também. Então, eu tenho até uma permissão para ficar irado, mas eu não tenho permissão para pecar. Aí a ouvinte pergunta: como que eu vou ficar calada diante de certas pessoas que nos tiram do sério? Aí é o que eu falei no início: buscar o domínio próprio, buscar o fruto do Espírito, buscar de alguma forma contar até 10, porque se tudo nós levarmos na ponta da faca, nós não teremos o fruto do Espírito que a Bíblia nos ensina a buscar. Pastor Jonas Mendonça, muito bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto, pastorzão? Muito bom poder estar com os irmãos, particularmente com os nossos queridos ouvintes nesta manhã. Muito bom estar com os nossos queridos debatedores. A pastora ela fez uma exegese maravilhosa, né? Ficou difícil para nós, né, reverendo? Ficou difícil para nós. Mas uma das últimas palavras que ela mencionou a nossa humanidade. E a grande dificuldade que temos é fazermos com que o caráter de Cristo possa ser estabelecido sobre as nossas vidas. A nossa humanidade vai levar-nos a não somente pecarmos, mas em especial irarmos com as coisas que estão em nosso entorno. E aí aquele relacionamento com Deus vai nos propiciar a possibilidade de desvencilharmos dessas coisas naturais. É um defeito da carne, quanto maior o nosso relacionamento com Deus, mais nós venceremos estas adversidades que nos levam à ira, ao meu ver. Reverendo Edson, bom dia, Edson Nascimento. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM. JR, o Salmo 37, ele fala pra gente não se aborrecer, né? E depois ele vai falar, não se aborreça por causa dos homens maus. A ira, ela na realidade é algo muito natural no ser humano. A gente pode olhar na história bíblica, o próprio Jesus, houve um determinado momento em que ele demonstrou que estava irado. Foi quando ele chegou e virou lá, né, as mesas lá dos cambistas e lá no templo, e essa foi uma questão bem prática da questão da ira. O grande problema da ira não é a ira em si, por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente não deixar com que a nossa ira se ponha contra o sol, né? Então essa ideia. O grande problema é o que a gente faz depois que a gente fica irado. Esse é o grande problema, porque o que a gente faz é o que traz transtorno para as pessoas. Ficar irado, por exemplo, a gente está na rua, às vezes passando, e ali passa um carro numa poça de água e joga água em cima da gente, é muito natural que a gente fique irado com aquele cara que fez, que poderia desviar, jogou a poça d'água. Agora, a gente pode chegar e reagir, vou em casa, vou trocar de roupa, ou então a gente pode pegar uma pedra e jogar no ônibus ou no carro,
que vai quebrar. Então, o problema... Xingar pode ser uma outra consequência. O problema é o que a gente faz. E aí, o que a gente faz, isso aí já decorre da nossa própria natureza pecaminosa, que é exatamente as reações nossas, elas estão de acordo com aquilo que está formatado dentro de nós, e aí da questão do pecado. Jesus, quando ficou irado no templo, ele virou, não xingou ninguém, virou ali e falou: olha, vocês transformaram a casa do meu pai, que era a casa de oração, em corvis de salteadores. Então essa é a grande diferença. Acho que tem diferença, se vocês são muito especialistas aí nesses assuntos, mas a pessoa ser firme. Jesus foi firme, uma convicção, estavam fazendo um absurdo. É uma questão teológica que estava sendo colocada no chão, era uma questão altamente espiritual, que estava enganando as pessoas, era um processo, ou seja, quanto mais as pessoas trabalhavam aquele modelo que ali estava, mais elas se afastavam dele, Cristo. O evangelho estava sendo anulado, ainda que aquelas pessoas não conhecessem o evangelho plenamente ainda, que estava sendo anunciado, então estava sendo firme. É que às vezes a pessoa também acha que confunde, né, uma pessoa firme com uma pessoa irada. Aí eu volto ao exemplo que o pastor Edson deu. Ontem mesmo, né, teve muita chuva, é provável que alguém que esteja ouvindo a gente tenha tomado um banho de como é que chama? De água de chuva. Da poça d'água. E ali vem lama, vem tudo. Vem tudo. E às vezes a irmã fez, como que negócio põe no cabelo, como é que chama, pastora? Chapinha. Aí molhou, quando molha, o que acontece? Depende do cabelo. Depende do cabelo. Não, meu tá cabelo certo. não acontece muita coisa não, graças a Deus. Não, seu cabelo lisinho, o cabelo veio de fábrica muito bom. Mas se tiver alguma dificuldade, a indignação é normal, a pessoa ficar irada. Muito natural isso. Não, a pessoa não vai dizer, que ótimo. Que Diz que essa poça d'água aqui é uma benção pra nossa roupa. Não gruda não, minha roupa branquinha, ela fica ótima assim mesmo. Agora, o que o pastor Edson está falando, que a diferença é pegar uma pedra, xingar, Exatamente. Isso que é a diferença. Então, para dar um exemplo claro, irar é você ficar muito bravo. Muito bravo. Pecar é você jogar uma pedra. Exatamente. É isso? Consequência. Agora eu pergunto a vocês, querer jogar a pedra já é pecado? Querer, pensou no xingamento, não falou. Não falou porque nós somos pecado planejado, angels. pecado consumado. Nós somos angels. Não sei, você sabe aí, porque tá na cabeça. É só o que faz? É só o que faz ou é o que pensa? Jesus fala que o que pensa, né? Lá em Mateus, ele fala assim, o mandamento diz, não matarás. E aí Jesus fala, aquele que chamou seu irmão de tolo, já o matou. Então, quer dizer, essa questão, ela é muito forte. E é claro, por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias, JR, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a desejar fazer algo que é realmente ruim. Aí está a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, que a Bíblia fala, porque a gente procura manter os padrões bíblicos, evitar o pecado. Exatamente, não que não pequemos, mas evitamos, porque temos dentro de nós um Espírito Santo que nos ajuda a nos controlar, a não falar bobagem, a não tacar a pedra, não é? Mas estamos sujeitos também ao pecado. Pergunta aqui, ouvinte, pastor Jonas, ela pede para eu falar baixinho, então eu vou falar baixinho. Só pra você do Flamengo ouvir. Ontem foi um dia chuvoso, né? Aí eu tava na rua, passou um carro, uma poça d'água e me molhou. Aí eu gritei. Será que eu posso ler isso aqui? Ela falou assim, Jesus. Será que eu posso ler isso aqui? Seu Getúlio, eu posso ler isso aqui, seu Getúlio? Seu Getúlio, não. Melhor não? Melhor não. Sério? Qual o problema de ler isso aqui? Como é que é o filho da égua é o quê? É o pônei? Não. O pônei é o que é o filho da égua? Tá bom, é uma aguinha? O que é o nome, gente? Não sabe? Não procurei, Marcelo. Potrinho. Potro. Então ela chamou a pessoa de potro. De potro. Seu potro. Aí ela falou assim, depois, eu fui lembrar que eu tava em jejum. Então a irmã tá, você imagina se ela não tivesse em jejum. A irmã em jejum soltou aqui essa expressão muito popular no Nordeste do Brasil, que é filho de uma égua. Exatamente. A expressão é uma expressão cultural. Não é boa,
É feia. Não, ela tá arrependida. Ah, é homem, é um irmão. Então, tá bom, irmão. Então tá aí. E aí? Ei, pastor Jonas, é com o senhor essa aqui. Isso demonstra nitidamente Difícil, o quanto. Se ela se encontrava no jejum, primeiramente porque ela está buscando vencer as limitações naturais do dia a dia. E aí veio a poça, ou melhor, veio a água, a chuva, e mostra mais uma vez que estamos suscetíveis às adversidades. E o quanto ela está necessitando do jejum, né? Porque ao ser molhada... Molhador, né? É homem. Ao ser molhado, ele chegou e a carne foi lá alto, né? Bem alto, né? Chegou ao osso. Chegou literalmente ao osso, tocou ao osso. E aí, mais uma vez, ele precisa chegar assim, pai, vem com graça, com misericórdia, não é? Sobre a minha vida. Porque não é fácil, companheiros. Nós aqui, nós temos pé no chão, nós temos que ter a simplicidade, para não parecer pro ouvinte, que nós estamos no andar de cima, como se nós fôssemos angels. Que nada se é que vocês me entendem. Não, nós somos angels. Com a gente, mas dizer, olha, isso acontece. Agora é uma luta. É lutar contra. É isso, pastor Edson? Exatamente. O Salmo 37, ele fala, não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tem inveja dos perversos, né? Então, o aborrecimento, a questão da ira, ela tem uma razão. E às vezes a razão é uma razão extremamente justa, né? Mas a gente precisa entender, e aí o Salmo continua, confia no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra dos viventes, né? Desfrutará a segurança, deleites do Senhor, Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, quer dizer, a nossa sintonia com Deus, ela vai ter consequência nas nossas reações diante das situações ruins que nós vamos passar. Todos nós passaremos por situações ruins que nos levarão a estarmos irados. E eu acho que o que nos ajuda muito, né, nessa caminhada em busca do domínio próprio é a presença do Espírito Santo. Não Exatamente. Tem outra. Quantas pessoas nós já ouvimos, né, dizer, nossa, se fosse antigamente, nossa, se isso acontecesse comigo na época do velho homem. Porque Deus está fazendo um trabalho dentro daquele ser e ele está, né, se tornando a semelhança de Cristo a cada dia, né? A aurora do justo vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. É o que nós cremos e buscamos. Exatamente. Né? Então, nós acreditamos nisso todos os dias. É a luta da carne contra o espírito, verdade, né? E é natural que, pela surpresa, muitas das vezes a reação é em detrimento não de você ter sido molhado, mas muitas das vezes por você não estar esperando que tal fato ocorra. Você às vezes está fugindo lá da poça d'água, etc e tal. E aí passa alguém molha. E aí você às vezes, por resultado, né, daquela surpresa, você chega a ter uma reação. E às vezes, vou ser bem sincera, né, que nós somos motoristas, acho que todos aqui. Às vezes o motorista, no coitado, ele não tem como chegar pro meio porque está vindo outro carro e ele às vezes está numa velocidade que não dá para frear e inevitavelmente acontece esse tipo de acidente. Não é proposital, ainda que em alguns casos possa ser, mas o ponto aí é a maneira como nós vamos reagir a isso, é a forma como a gente lida com as coisas. Agora, o ouvinte conta aqui que parece que tem gente que tem essa habilidade. Né? Tem pessoas que tem pessoas muito irritáveis, elas são muito sensíveis a uma irritação, qualquer coisa as irrita. As pessoas têm um estopim curto, são pessoas que explodem facilmente, são vulcões em erupções contínuas. Entendeu? O Vesúvio em pessoa. Tá certo? Muito bem. Aí você tem aquelas pessoas que são extremamente como é que é? Irrita? É o quê? Irritantes. Então você tem uma pessoa muito irritante. Uma pessoa que realmente ela tem a habilidade, ela tem esse. Você deve estar pensando, ouvinte, em nome de gente. Não dá nome, não. Porque senão você vai ficar irritado. Muito, é só lembrar. O nome. Não é? Você lembra da pessoa, já fica meio irritado. A questão é o seguinte, J.R., existem pessoas que a gente não vai conseguir conviver com elas de perto. E existem pessoas que a gente precisa conviver com elas de perto. E às vezes essas pessoas que a gente tem dificuldade de conviver com elas de perto e a gente precisa conviver com elas de perto, essas pessoas servem como um processo de Deus para nos tratar. E isso é importante. Porque o que a gente precisa é que às vezes Deus quer tratar em nós a mansidão.
A gente precisa ser manso, e às vezes vem aquelas pessoas, e o processo, eu acho muito interessante, porque Deus usa um processo, que é um processo da comunidade onde nós estamos inseridos, e a gente vai lidar com pessoas, a gente vai conviver com pessoas. Jesus fala para os discípulos que estavam enviando eles como ovelhas em meio de lobos, né? Então, a verdade é que nós gostaríamos de ser os lobos diante da questão dos lobos em si, né? Para lidar. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que existirão situações em que você vai ser perseguido, em que as coisas vão estar ruins, mas mesmo assim você precisa aceitar esse desafio. Desculpa eu ter rido, né? Porque quando você falou que existem pessoas que são tratamentos de Deus, eu lembrei logo de algumas, né? Imediatamente, né? Mas todo tratamento de Deus é dolorido. Exatamente. Né? E aí, você às vezes não sabe reagir àquela situação. E é essa questão que o ouvinte está falando. A gente se afasta, o que a gente faz? A gente fica perto, a gente se afasta. Como que a gente vai lidar com uma pessoa que é irritante? Exatamente. Né? Então, é um tratamento de Deus? Se for um tratamento de Deus, vai doer. A pergunta é a seguinte: aquela pessoa foi enviada por Deus para nós sermos tratados, ou foi o inimigo que está usando aquela pessoa para nos arrancar a paz? JR, eu prefiro... Não, prefiro não. Tem que saber uma com a outra. Eu prefiro. Olha só. Ei, seu Getúlio gostou. Uma coisa importante é o tratamento de Deus conosco. É muito crente, muito cristão. O tratamento de Deus conosco é muito cirúrgico. Deus não faz a gente sofrer além daquilo que a gente precisa sofrer para que a gente seja tratado. É como se Deus fizesse exatamente o corte na ferida, tirar o tumor e realmente a gente continuar. Vai doer o corte na ferida, mas a gente vai precisar, e a gente vai precisar sentir aquela dor naquele momento. E eu acredito, né, e essa é a questão para mim, eu acredito que a maior parte das vezes, talvez 90% das vezes que a gente está lidando com situações ruins, seja o trato de Deus conosco, né? Então é isso que eu acredito. E o pastor Jonas? Eu concordo. E no primeiro momento, por mais que possa doer, foi enviado por Deus. A Bíblia fala que ele não, né? Deus, ele não nos tenta. Exatamente. Primeiro ponto. Então não foi enviado por Deus, né? Pode ter sido uma casualidade, mas Deus está guardando-nos em todos os momentos, seja em quais circunstâncias nós nos encontremos. Sendo assim, quando eu me relaciono com intimidade, com envolvimento com Deus, ele vai me dar, aí a pastora mencionou, um espírito de mansidão. É claro que a surpresa pode me tirar do sério, mas eu estou em tratamento. Então eu já deparei-me com qual seja a minha limitação, qual seja a minha dificuldade. Diante de injustiças, né? Perfeitamente. E aí o Senhor vai me capacitar para que eu vença aquilo que eu já identifiquei como minha limitação. Mas eu acho que a questão da capacitação de Deus depende muito de nós. Sim. Porque às vezes a gente acha que Deus vai nos capacitar, mas a gente está longe de Deus. Essa é a questão. Não, vai acontecer algo mágico e a gente vai ser capacitado. A gente conseguir ser sensível à voz de Deus, talvez seja o princípio da capacitação, porque normalmente a nossa reação é reação de acordo com aquilo que a gente aprendeu, com a nossa natureza pecaminosa, com as questões que se tornaram pressupostos para nós, e a gente toma as decisões baseadas naquilo que a gente foi formado durante toda a vida. Então, quer dizer, ser sensível para ouvir a voz de Deus e chegar e falar, não, Deus está me tratando. E Tiago fala sobre isso. Ele fala sobre duas coisas. Ele fala que Deus não tenta, mas fala que Deus prova. Então a provação é que pode ser essas questões. Nós somos tentados pela nossa própria carne. Natureza que nós somos tentados. Certo. Então a natureza daquele irmão, o irmão irritante. Exatamente. Certo? O irmão irritante está sendo tentado pela sua própria carne ao se tornar uma pessoa irritante. Exatamente. Ao ser uma pessoa irritante, ele me irrita. Quando o irmão irritante, que está dando espaço para a carne dele, me irrita, eu posso ter duas respostas. Ou eu respondo com a minha carne, ou seja, ele está me irritando e eu vou dar uns tapas nele. Aí fica lá, o irritante com uns tapas, briga, discussão, filho de não sei o quê, joga pedra, aquele negócio todo. A outra coisa
é pedir a graça de Deus e aproveitar daquele instante para ser tratado pelo Senhor. É isso, irmão? É exatamente isso. Então, deixa eu O falar. nosso Deus está sob controle em todos os Sim, aspectos. com certeza. Eu posso estar com a minha natureza carnal, com a flor da pele, e aí já não mais. Até uma fase, né, pastor? Uma fase. diversidade, etc. Fase longa, mas uma fase. Mas o nosso Deus tem tudo sob controle. E ele, tendo tudo sob controle, ele, na sua perfeição, vai conceder-me os meios para que eu vença essa adversidade. E aquele irmão, eu tendo conhecimento que ele já é irritante, vou precisar um pouco mais de dependência. Aí uma do Senhor. distância, pastor, diz, que a né? pastora falou sobre esse assunto, de não ficar muito perto de uma pessoa que nos irrita, porque se essa pessoa, aí fica uma questão, se ficar perto, eu sou tratado por Deus e vou melhorar. Mas se eu ficar perto, pode ser que a minha carne se manifeste e a gente tenha um conflito maior, quer dizer, o que era só uma briguinha vira uma segunda guerra bola mundial, uma de primeira neve. guerra mundial. Fala, E o pastora. que a Bíblia diz, JR? Ah. Em Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, resposta. mas a palavra dura suscita a ira. Então, parando aqui, assim, há uma resposta de Deus. O que eu tenho que fazer? Mediante um conflito, eu preciso, naquele momento, pensar, raciocinar, responder brandamente e fugir daquela situação. Quantas vezes nós já fomos injustiçados? Quantas vezes já bateram no nosso carro por pleno descuido? Quantas vezes já falaram coisas pra gente, ao nosso respeito, que não correspondiam à verdade? E o que nós fizemos? Nós fomos lá, tiramos satisfação. A justiça não vem de nós, a justiça vem do Senhor. Então a gente precisa aprender a se comportar mediante conflitos, senão vira uma guerra. A vida. Existe uma ação divina, graciosa, um milagre de Deus ao nos permitir, no momento de tensão e de estresse emocional, buscar no Senhor o controle, ainda que para nós seja muito difícil, mas é aproveitar todas as oportunidades para desempenhar esse controle que vem da parte de Deus, que a gente chama de autocontrole, porque ele depende de nós, mas se nós não dependermos de Deus, nós não vamos ter o autocontrole. Ou seja, ouvinte, o que acontece? A poça d'água de ontem, um ouvinte aqui chamou uma pessoa de Gabiru, que diz que é um rato grande, né, Marcelo? Marcelo já fez a pesquisa, é um rato grande. Então a gente às vezes dá uma amenizada, coloca uns outros nomes. Eu não sei se isso é bom, ouvinte. Porque às vezes você está dizendo outro nome, mas a intenção é outro. Entendeu? Tá falando nome mais ou menos, mas a intenção é outra. Então o que se passa dentro de nós é fundamental que nós tenhamos aqui, pelo que nós aprendemos hoje aqui, uma busca completa da graça de Deus. E quero te lembrar uma coisa: você não sai de casa para desfilar, embora você seja uma bênção de Deus. A gente está vivendo a batalha, e às vezes dentro de casa a batalha é maior ainda. É necessário que você esteja preparado e preparada com a bênção de Deus. Irmão, irmã, vigia, ora, guerreiro, ô guerreiro, se prepara, guerreiro. Preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos baixa e incomoda. Certa que a vitória Isso aí, Marcela Bastos. Essa é a batalha do dia a dia, minha gente. São 11h35 no horário brasileiro de verão.
O Emily, que eu não sou bobo e não sou boba mesmo, não vou falar o sobrenome dele porque eu não falo holandês e não sei dizer. Não, tem que dar informação Deixa essa completa. honra para você, pode continuar. Não, o pastor Jonas aí. Ué, o Emily. Pastor Jonas, O Emily, nascido e criado. intimidade, O picolé intimidade. que ele mais gostava no passado era o picolé. Como é que era o holandês? Era um picolé, era o quê? Eu não me lembro Tinha, de sim. picolé holandês. Tinha, pastor Edson. Fala aí, pastor Edson. Não sei não. Pois é. Não conheço, nunca não nem posso vi. ajudar Ah, é vaca holandesa. nesse momento. Ah, vai. Entendeu? Porque tinha um leite bom, Mas o deve ser Emily, isso. Ah. o Emily, tá? Com um sobrenome holandês aí. Ele é um empresário conhecido lá na Holanda. Ele é palestrante motivacional, dá palestras sobre positividade. Só que agora ele quer ser reconhecido como um homem 20 anos mais jovem. Embora sua certidão de identidade afirme que ele tem 69. Munido de um exame médico que comprovaria a sua idade biológica compatível com a de alguém de 45 anos, o Emily entrou com um processo judicial para que a sua documentação seja alterada. O objetivo de baixar pelo menos 2 décadas na documentação seria conseguir mais trabalho e atrair mais mulheres. Ah, logo vi que tinha alguma coisa a ver com esse assunto. Logo vi que tinha alguma coisa a ver com esse assunto. Pastora, sempre começando com as meninas da mesa. O interessante, JR, é que ele não tem nem pretensão de se aposentar, né? Porque ele quer retroagir a idade dele, então ele quer trabalhar, Empresário. ele quer conquistar a Empresário não quer mulherada, ele tá nem aí pra aposentadoria. Isso, no meu ponto de vista, é um pecado, tá? Porque tem muito a ver com o ego. O cara é um ególatra. Ele é um cara que não tem louco, né? Ele tem tanto apreço pela sua própria pessoa que ele quer demonstrar, porque o exame disse que ele tem uma idade mais baixa, né? 45 anos. O exame diz que a idade dele, né, de saúde é de 45 anos. Então, por isso... Diz que esse exame é muito bom. Por isso Mas se a eu pessoa vou tiver com mudar problema a de idade. autoestima, é melhor não ir. É melhor, né? Não ir, porque vai que tá mais, né? Então, eu acredito que isso tem muito a ver com o pecado, né? De se idolatrar. É egolatria, né? Você estar voltado muito para si. A Bíblia diz que tudo é vaidade, né? Todo ser humano é um pouco vaidoso. Isso a gente não pode fugir e mentir e dizer que não é? Mas nós sabemos que isso em excesso é um pecado diante de Deus. Eu acredito que ele esteja bastante inseguro, né? Ele está com uma determinada Ou não, idade. né? Está com uma determinada idade e está Ou inseguro. então tá tão seguro, né? Que... Porque quando você consegue cuidar de si, estar atento às coisas, você não se preocupa muito com a situação de quanto você está aparentando na sua idade. Pelo contrário, o amadurecimento lhe proporciona a possibilidade de ser mais tolerante, pensativo em algumas ações, de olhar o belo naquilo que algumas pessoas ver ser feio, né? Por conta exatamente de você ter podido experimentar algumas outras ações. Então, não há necessidade de nós tentarmos mudar documentos para mudarmos a nossa idade cronológica, né? Eu creio que o mais interessante seja vivenciar com intensidade aquilo que o nosso Deus tem nos concedido, nos proporcionado. Que maravilha, né? Chegar lá, os cabelos brancos ou não tê-los. Não é verdade? Não sei, eu já estive aí. Já estou aqui outra vez, graças a Deus. Isso, né? Mas há um charme em tudo isso. E quando você vai passando, você vai adquirindo a experiência, você não necessita trocar, porque às vezes você está dizendo, eu tenho tal idade, não é? E se empenha de uma forma muito determinada para que aparente essa idade. Mas a postura mostra algo totalmente contrário. Seu Getúlio não gostou. Seu Getúlio disse que ele vai mudar a idade? Né? A pessoa querer ficar mudando de idade, isso é infantilidade. É infantilidade, seu Getúlio? É meninice. É meninice. JR, isso é muito mais natural do que a gente pode imaginar. A gente percebe, por exemplo, as indústrias de cosméticos, né, são as indústrias que mais lucram. E quando a gente tem aqueles cremes que realmente melhoram, anti-idade, tudo. Então isso é... exatamente isso. Então ela fala fora do microfone. Aí...
Fala pro pastor, filho. Repete, pastor, o cara falou. Não, o que eu falei que o ouvinte não exatamente, escuta. a Marcela está confirmando exatamente uma pesquisa já foi feita, o Brasil é que mais utiliza Terceiro. o terceiro, né, que mais utiliza a indústria de cosméticos. E a gente vê que isso é muito natural. Nós queremos ser mais jovens. E isso acontece muito na prática. Às vezes, a gente não chega ao cúmulo de querer mudar a idade em 2 décadas. Mas a gente percebe homens muito mais velhos que abandonam as suas esposas, que são da mesma idade, para estarem com mulheres mais novas, porque parece que eles conseguem ali a juventude dessas mulheres. E acontece também ao contrário. As mulheres fonte da juventude. Exatamente. Isso é muito natural no ser humano, JR. E se a gente olhar, por exemplo, as histórias, né, os contos de fadas, né, a gente vê, por exemplo, a Branca de Neve, aquelas coisas todas de buscar a juventude, as pessoas querem a juventude. E esse é um dos grandes desejos do ser humano, né? Chegar ao cúmulo, como o homem está chegando, esse homem está chegando, se ele fizer, eu acredito que a fila vai ficar muito grande, porque muitas pessoas vão querer fazer isso. Eu vou dar uma informação importantíssima aqui, a nossa ouvinte Iris, que está no Suriname, nos escuta aqui todo dia, fala holandês, então eu pedi que ela nos ajude, ela se ofereceu para ajudar, gravou aqui, olha aí, ó. Ai, o nome dele é Emily Ratelband. O que eu falei. Aqui é a Iris do Suriname. Um grande abraço a Eu todos. tinha falado exatamente isso, não foi não? Que eu falei? exatamente. O senhor também, né, pastor Jorge? Não, eu não. Nossa pronúncia. A pronúncia ficou tremenda. A nossa pronúncia tá muito boa. Pastora, mas, pastora, eu percebi que a ênfase que o pastor Edson deu ao uso de cosméticos, a pessoa querer parecer que tem menos idade, que isso não foi muito bem recebido desse lado daí da mesa. Não foi assim. E eu quero saber o seguinte, eu sei, as duas, eu acompanhei Tá tudo, ligado, parece que eu não vejo, mas eu vejo tudo, mas vamos ficar só com essa. Tá bom. Só com a outra, a gente pode dar outra ênfase, mas é o seguinte, no sentido de que tem problema nisso, a pessoa fazer uso de cosméticos, não é que parecer, mas é pra pessoa se manter melhor, vai parecer mais jovem por causa do cuidado, do zelo. Olha, ou não? JR, eu acho que a gente precisa aceitar aquilo que a idade nos traz. O que a gente pode fazer, né, com a cosmetologia não interfere tanto na nossa fisiologia, né? Não interfere tanto. Um creme anti-idade, Tem isso? Tem. Creme anti-idade? Para as ruguinhas laterais Anota dos aí. olhos. Olha só. Viu? Então isso não interfere muito, ajuda um pouco, não interfere. Agora, já tem pessoas que vão para procedimentos estéticos. Eu conheço uma pessoa existem casos que assim tá transformada, o rosto está transformado de tanto procedimento cirúrgico. E aí começa a se tornar, Exatamente. eu não sei nem dizer a palavra, mas começa a se tornar estranho a si. Você olha para a pessoa Muda, né? e Muda, já pô. não é aquela pessoa. Né? Eu acho que você usar um creme anti-idade, fazer um peeling facial para renovar, tirar Que as que é células isso? mortas. Que é isso? Peeling. É um procedimento, né, que é feito por profissionais da área de fisioterapia estética ou dermatologistas, que ele retira a camada inicial da pele que já está morta, são células mortas, para renovar a pele. Então tem gente que está andando com célula morta. Todos nós, o tempo todo, tá tudo morrendo em nós. Fora. Esse é o Getúlio. Amor, seu Getúlio. Pensa que você, as suas células vão se reproduzindo Sim, aí através faz das o peeling. células e aí faz um peeling. O peeling aí dá um tchan. A pele fica mais viçosa. Que negócio antigo mais de limpeza de pele não existe mais? Sim, é Existe. isso. Ah, é isso? É isso, só que com um peeling facial. Eu faço de Eu vez em lembro quando. disso, o negócio de limpeza de pele, que a pessoa tinha espinha, fazia limpeza de Isso. pele, Eu pessoa faço com de vez pele, em quando. com a pele... A minha amiga Tati Vimercado. Vai lá, Marcelo, vai lá. Não, vai lá, senta ali, tem uma vaga ali, tem vaga ali pra você. Eu acho que o interessante. Não, estão ouvindo o pastor Jonas agora. Agora você é debatedora. Seu microfone está desligado ainda. Pastor Jonas. Eu creio que você cuidar de si, porque aquela história do
templo do Espírito Santo. Sim. Aí. Todas as meninas gostam de se cuidarem. É imprescindível que assim o seja. Aí, ó. E os homens também devem se equilíbrio. cuidar. Equilíbrio. Por exemplo, o JR com essa barba bonita. Aí ele vai lá. A barba e não tá bonita. Tá a barba daqui, mas não tá bonita. Não. Tá precisando de um traço. Mas aí, Tô fazendo um porque você peeling não na barba. você não teve tempo. E ao sair sexta-feira, você vai lá, vai cuidar da barba. Pra domingo vai estar arrumada. Pro culto. Exatamente, pro culto. Vai adorar o Senhor com aquela barba bem desenhada. Tem algum pecado com relação a isso? Nenhuma dificuldade. Isso aí que Cuidar, você falou, se tratar. para o culto. Ele falou, para o culto. Nós geralmente fazemos algo em nós para alguma coisa. Porque se hoje eu não saísse de casa, eu não ia passar maquiagem nenhuma na minha face. E eu não estava com vontade, eu só fiz uma maquiagem para sair na foto que a 93 põe no site. Porque por Facebook, mim eu não Aliás, a irmã tirou usaria várias maquiagem. fotos hoje aqui também. Muito bem. Então, quer dizer, com equilíbrio não há problema nenhum. Agora, isso em hipótese alguma passa pelo lado de você buscar um registro de que você tem menos idade do que você tem. Não, é esse extremo, JR. A ideia foi exatamente a gente colocar como existe essa questão do desejo dentro de nós. E a gente vai dando, né, no caso, alimentando esse desejo que está dentro de nós, e a gente chega ao extremo, que é exatamente a questão de trocar de idade. Então, esse é um extremo. E a gente precisa, e aí por isso, né, uma das coisas mais difíceis da gente lidar é com a nossa autoestima, né? Então a gente precisa ter a autoestima equilibrada de maneira em que a gente não precisa fazer determinadas coisas. Agora, né? eu não sei se o pastor Edson conhece esse aqui, diz que comer pé de galinha também é bom pra pele, cabelos e unhas, é muito colágeno. Colágeno é ótimo para rejuvenescimento facial. Mas não precisa ser no pé de galinha, né? Não. Convenhamos. Mas não é melhor comer o pé de galinha do que passar um negócio, um remédio, tomar Não, você toma cápsula de colágeno. Isso naturalmente o irmão leu, fez uma pesquisa antes do debate para se preparar para o debate. Exatamente, Muito bem. exatamente. Muito bem. Olha, muita gente reclamando que está ficando com idade. Muita gente dizendo que aparenta ter menos idade do que tem. Deus abençoe. Muita gente vive uma luta porque na verdade está envelhecendo e você precisa entender que a opção de não envelhecer não é a melhor das opções. Então vamos envelhecer com saúde, com equilíbrio, com sabedoria diante de Deus. São 11h47. Pastora, me diga uma coisa, terça-feira a senhora pretende estar em que lugar do Brasil? Terça-feira? Que data que é? Vamos ver como é que está a minha agenda. Pretendo estar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pastor Jonas, o senhor pretende estar onde? Terça-feira por agora. Acaso tem um encontro com pastores. No Rio de Janeiro. Vai ser lá em Nova Iguaçu. Mas muita demora para falar que vai estar em Nova Iguaçu, que a pergunta é essa. Exato. Pastor Edson, vai estar onde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Marcela Bastos, vou perguntar para Marcela, tá aí, tá na mesa. Marcela Bastos, terça-feira. Pergunto para a Marcela Bastos, terça-feira, agora, essa terça-feira. Hoje é sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A irmã vai estar onde? Terça-feira, se Deus quiser. Terça-feira, se Deus quiser, eu e mais uma equipe estaremos desembarcando em Las Vegas. Olha! Tem vaga na mala, Marcelo? Eu vou te contar. Vou te contar. Eu convivendo com 3 pessoas aqui. Vai estar em Nova Iguaçu, vai estar no Rio, Aí chega a Marcela, vou estar em Las Vegas. Las Vegas. É outra coisa, né? Você sabe que ele só perguntou isso pra implicar comigo. Las Vegas. Tá vendo? O pastor Edson, o senhor já passou por ali, Las Vegas? Não passei. Passou por algum Las, alguma coisa? Já passei em Paris, ali em Bom Sucesso. Olha, Praça Paris. Paris, ali em Bom Pastora Sucesso, Luciana ali. já foi. Las Vegas é bom, não é quente? Pastor Jonas, já foi, não? Também nunca foi? Ainda não. Agora, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Isso já viu muito filme, tá vendo? Muito filme. E, Marcela, você fará o que em Las Vegas? E Las Vegas que não estará quente, estará frio e bem frio. Olha, porque previsão os de frio. A previsão é de máxima aí de 10 graus. 10 graus. Por aí. Olha. 10, 12. Que coisa, hein? Dias mais quentes aí, 17. É por isso que o seu Getúlio não vai. O Getúlio não gosta de frio. Pois, seu Getúlio, né? Nem eu. O que acontece? Todo mundo sabe, a MK
tem 5 dos nossos cantores indicados aí ao Grammy Latino. O Grammy já é da MK, o Grammy já é nosso. A gente tem aí Anderson Freire, Cassiane, Fernanda Brum, Leia Mendonça e Pastor Lucas. Os 5 estão concorrendo aí ao Grammy Latino de melhor álbum cristão de língua portuguesa. E nós vamos pra lá cobrir, mostrar. Esse nós aí, nós aqui vamos? Vocês estão indo aqui? Nós não estamos indo. Quem é você? Você vai estar indo pra fazer a cobertura pra rádio. Mas eu não vou sozinha. Eu vou sim, com uma lógico. equipe. Vai o piloto, vai a comissária de bordo. Não, engraçadinho. Tem uma equipe da rádio, da MK, que vai comigo. Não, sim. E nós, eu digo nós, porque os ouvintes vão acompanhar tudinho. Isso, essa palavra é pelas boa. redes sociais, vocês vão acompanhar. Claro que a gente vai fazer a entrada aqui no ar da rádio, vamos falar por telefone, só que a gente vai filmar tudo. Vamos filmar aeroporto, vamos filmar chegada. Vai ter atividade especial com os cantores lá? Vai ter atividade especial com os cantores. Fora daquela rotina, uma coisa diferente. Rotina do Grammy. Isso aí, estamos tentando aí um desafio para os nossos cantores. Pastor Lucas já tem um desafio pronto para ele. Eu tenho boas ideias para desafiar as pessoas. Tem um desafio aí para ver se o Pastor Lucas consegue cantar o maior pintor do mundo. Aonde? Numa montanha-russa que diz que é assim, alucinante lá em Las Vegas. Montanha-russa? O maior pintor do mundo? Vamos ver se ele consegue cantar, se ele vai gritar, se ele vai cantar. Vamos ver como é que vai ser. O negócio é que eu vou ter que ir junto, né? Não pode almoçar antes, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Muito bem. A lista nós entregamos, pode ser hoje mesmo, a listinha? Lista? A listinha? Você vai entregar para quem? Para você, não é? Para você, uma listinha de oração. A lista de oração. Para orar de lá por nós, não é isso? Orar pelos pobres que ficarão do lado de cá. Exatamente, esse pessoal. Eu gosto de ter amigo assim, cara. Gente de alto nível, entendeu? Que dá uma enriquecida. Você não sente assim? Não dá um tchan assim na gente? Eu me senti até mais jovem. Acho bom mudar a tua certidão. Marcela Bastos, parabéns. Então nós vamos ter aí o acompanhamento de tudo isso aí. Marcela vai nos informar e vai ser muito bom. Parabéns a MK e a rádio por tudo que está acontecendo e também pela escolha da Marcela Bastos estar lá representando a todos nós. Vai passar lá alguns dias em Las Vegas, né? Como é que foi? E aí, foi onde ontem? Eu fui em Las Vegas. Por que desse tom, né? Não, então... O tom? Porquê desse tom? O tom é de alegria. Eu tô pensando na listinha. Eu tô pensando naquele barulhinho daquelas moedinhas caindo assim. Não, isso não. Sai disso, hein, Marcela? Não, Marcela é crente. Não pode não. Marcela é crente. Lá é um lugar que a gente não vai pisar. Aquele outro assunto, talvez aí dos cosméticos e tal, será mais como, né? Isso aí. Que a Marcela tava falando aí, ela entende esse assunto. Quem sabe Leia Mendonça caminhando por lá, tem muita coisa pra acontecer. Leia Mendonça. O Sérgio vai ou não? Vai. O Sérgio todo dia de manhã, pode acompanhar, ele vai dar $1 pra ela e fala assim, gasta o dia inteiro, pode gastar. Mas eu vou mostrar tudinho por lá, então os nossos ouvintes acompanhem a gente, fiquem ligados a partir de semana que vem nas nossas redes sociais. Terça-feira vai começa. Se divertir. Sai na segunda-feira. A gente sai na segunda, terça-feira. Já vai falando do aeroporto, o que está acontecendo, dentro do avião, batendo papo com o pessoal, com o piloto, fazendo um videozinho para botar no Instagram da Rádio 93, Facebook e Twitter. Muito bem. Okay. Vai ensaiando inglês. Inglesinho para ficar. Vai me treinar. Mas ela fala até francês. Não, esse aí foi uma coisa que eu deveria ter aprendido. Não, mas você sabe várias palavras. Várias palavras de francês. Ok? O microfone tá aberto. Eu tô olhando pra você o que é pra ser feito. Aqui, pra voltar pro pastor. Aqui, ó. Ok, então vamos lá. Gerentes de uma empresa chinesa foram presos por forçar funcionários que não bateram as metas de vendas a beberem, sabe o quê? Urina e comer baratas. Isso. Pois é. A polícia entrou em cena depois que vídeos dos trabalhadores sendo chicoteados e tomando um líquido amarelo acabaram esses vídeos aí viralizando nas redes sociais chinesas. E aí a gente pergunta, você já passou humilhações e punições injustas no ambiente de trabalho? Segundo a Bíblia, como deve se comportar o patrão, o chefe e o funcionário? O que é isso, pastora? Isso não tem a ver com nada além do que abuso, né? Abuso de autoridade, né? Isso fere os direitos humanos de qualquer lugar do mundo. As pessoas esquecem dos limites
né, que elas pressuponham que ela deveria ter para humilhar e degradar um ser humano. E a Bíblia diz, aí a gente vai para a Bíblia, porque aí a Marcela leu, né? O que a Bíblia diz? Segundo a Bíblia, como se deve comportar o patrão, né? Sabe-se que essas pessoas não têm nada de Deus, né? Mas para nós o padrão é considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Exatamente. Então, assim, faz mal ouvir uma coisa dessa. A gente se sente mal, porque somos todos iguais perante a Deus e perante os homens. A justiça diz que todos somos iguais. Então, esse abuso de autoridade, isso é terrível. É uma forma terrível, né? Mas isso é uma questão da ganância com relação à questão das metas do dinheiro, né? Porque possivelmente as metas não foram atingidas, não foi porque as pessoas menosprezaram as metas ou não quiseram, mas talvez porque as metas poderiam estar acima daquilo que deveria. Então, reestudar, a gente vai pensar numa nova meta, numa meta diferente, a gente vai pensar com relação a isso. O egoísmo humano leva as pessoas a fazerem coisas terríveis, né? Isso, às vezes as pessoas fazem com animais, né? E até uma maneira de você chegar e tratar, você recompensa ele quando ele faz alguma coisa boa, e quando ele faz alguma coisa ruim, você maltrata ele, e as pessoas estão fazendo isso com seres humanos porque consideram seres humanos como animais. A grande dificuldade é que nós estamos nos referindo a um país longe do nosso, mas nós deparamos com as mesmas adversidades, não do que aqui está relatado, pelo menos eu não tenho conhecimento de tal, mas das mesmas. As expressões são as mesmas, mas às vezes passando a linha tênue de você respeitar, porque as metas elas sempre terão, pressão sempre teremos, nós precisamos vencê-las, mas quando eu cuido da minha equipe, quando eu tenho preocupação com a minha equipe, e em especial quando porventura as metas não estão sendo atingidas, seguramente eu terei a preocupação e o envolvimento daqueles que talvez já tenham até conquistado o seu elemento a sua pontuação, um ajudando o outro, né? Mas eu creio que a grande preocupação é que no nosso meio e em algumas igrejas, em alguns patrões evangélicos, isso aconteça. Olha, gente, eu quero dizer a vocês, lamentar poder dizer isso só no final agora, preferia dizer isso na abertura, mas alguns chineses comem baratas. Então faz parte, tô dizendo isso agora no final porque tá perto da hora do almoço, tem alguns até almoçando agora, desculpa. Mas eu precisava dar essa informação. Agora, o chicotear. A urina, né? Chicotear, a urina, sabe? É uma coisa tão doida, tão doida. E a Bíblia tem uma palavra clara sobre esse assunto quando você lê Efésios capítulo 6, versículos 5-9. Escuta só, ouvinte. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Esse é o princípio bíblico. É a postura que deve ser encarada por nós todos como bíblica para aplicarmos a nossa vida e as pessoas que conosco trabalham, sejam superiores ou não. Uma ouvinte nossa manda aqui um WhatsApp dizendo: JR, eu fui demitida por ser evangélica. JR, outro ouvinte, abuso no trabalho, passei várias vezes e pedi demissão por causa disso. É incrível como a gente pode imaginar que coisas como essa. Uma amiga minha passou por isso semana passada, ela foi avisada de levar colheres, foi muito humilhada. Tomou colher, mas o que tem a ver isso aqui, ouvinte? Explica pra mim aqui que eu fiquei... Mas enfim, de alguma... Hein? Acusada de ter roubado, foi isso? É isso. Então, ela foi acusada de ter roubado colher. E aí a pessoa abre bolsa e tal. Tem empresa que realmente faz uma inspeção na bolsa, na roupa da pessoa. Mas são as regras, às vezes, já estabelecidas, que às vezes os funcionários, vamos lá, privacidade, tem todo um contexto nesse aspecto. Mas
existem empresas que há necessidade de que se tenha alguns controles, há uma Até preocupação. revista. Então eu tenho que tomar cuidado, eu vou entrar com um determinado equipamento, porque às vezes é até uma questão de segurança até mesmo. E a gente às vezes, eu fico constrangido porque pediram para que eu abra, mas você entrou na empresa, é uma norma. Faz parte do Qual a dificuldade de você chegar? É diferente. Minha irmã mesmo trabalha numa empresa que todos, sem exceção, do gerente ao menor, todos eles são revistados ao sair da empresa. É uma norma, é uma regra lá dele. Ouvinte contando que trabalha numa determinado lugar, que eu não sei qual, e que a patroa, ela dá pão dormido para os funcionários. E a patroa é evangélica, segundo ela nos conta. Dá pão dormido. Todo mundo já comeu o pão do dia anterior, ou você coloca no fogo, ou na chapa, ou você coloca no forno, e isso é uma coisa. A outra coisa é que você tem condições de dar um pão do dia, um pãozinho novinho, às vezes quentinho. A funcionária que é nosso ouvinte leva o pão dela. Leva o pão. E ela leva o pão que ela mesma compra e ainda oferece. Uma das coisas que mais combatido na Bíblia é a avareza, né? E Jesus chega a falar que a gente não pode servir a dois senhores. Então é muito comum a gente perceber as pessoas muito avarentas, né? E nós, crentes também, às vezes somos avarentos com relação à questão. Se a gente ganha 10 mil, a gente não quer ganhar 20. Então, quer dizer, essa questão nos leva a sermos pessoas avarentas diante de uma sociedade de consumo como é a nossa. Bom, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, trazer aqui a nossa palavra de encorajamento, de seriedade, quanto ao tipo de postura que em muitas empresas existe, de humilhar os funcionários, trazendo sobre eles um peso absurdo. Às vezes uma liderança temperamental que exerce por conta do seu temperamento, e às vezes é uma enfermidade, uma bipolaridade, um tipo de pressão absurda. Também a questão das metas, que acontecem em todo e qualquer lugar. Como nós precisamos lidar com isso com sabedoria e graça diante de Deus. Conquistou meu coração. 93 FM. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, várias palavras de carinho, de gratidão a Deus pela existência do Debate 93, da presença dos nossos debatedores. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Pastora Luciana, obrigado, um abraço. Nossa, que lindo, né, JR? Muito Agradeço a Deus por isso. Por estar aqui, por fazer parte dessa mesa debatedora. E a gente sabe que isso é um privilégio para nós. E queria agradecer a você, a toda a equipe da 93. Mandar um abraço para Liz Lanácia Montezumo, que é uma amiga que está nos ouvindo. Um grande abraço para você, minha querida. Maravilha. Pastor Jonas, obrigado, um abraço, querido. Forte abraço. E perguntaram dos que vão fazer aniversário. Meu netinho vai fazer aniversário. Um aninho. Um aninho, olha, o Murilo. A nossa alegria. Um beijão para minha esposa, a família da Pips, o Luiz Fernando está comigo aqui. Muito obrigado pela alegria de poder estar mais uma vez com os colegas debatedores, essa família que é a família 93, né? Reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial ao pessoal lá da UFRJ, na Xerox, lá o pessoal tá ouvindo a Rádio 93 de uma forma muito especial para Ariane. Né? Que Deus abençoe a vida delas, das pessoas que estão lá. Eu queria mandar um abraço muito especial pro meu netinho, que ficou lá em casa, JR, querendo vir para cá pro debate. Tá com 9 meses, né? Aqui no debate. Querendo vir aqui pro debate. Tem tá ouvindo lá. Marcela vai arrumar presente para ele. Mas deixa pra próxima vez que ela pode vir com um presente internacional. Opa, que beleza, vai gostar muito. Gostaria de mandar um abraço muito especial ao povo da Igreja Presbiteriana Luz e o povo que tem participado às segundas-feiras lá na Praça de Inhaúma até tocar os céus. São jovens que têm se reunido e tem sido um trabalho maravilhoso, pregado o Evangelho. Maravilha, deixa eu mandar um abraço, Marcela, incluindo nas nossas orações a nossa ouvinte Maria de Jesus, precisando de uma graça divina maravilhosa. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e ela está aqui na nossa lista também. Quero pedir ao povo de Deus que nos acompanhe, um abraço para o Rafael, seu filho,
E muito obrigado pela audiência. Vamos continuar clamando juntos em nome de Jesus. Vamos dar parabéns ao pastor Gustavo, que faz aniversário hoje, é lá da Igreja Batista Independente do Barreto, em Niterói, JR. Maravilha. Ele faz aniversário hoje. E amanhã? Não vem ninguém, não? Não temos aqui. Não deu. Não deu, Nós temos que ver isso aí bonitinho, né? Pra agradecer a Deus pela vida desses pastores queridos ovelhas, aí. Nossos ouvintes, mandem pra gente. Muito que a gente bom. quer comemorar. É muito bom a gente poder honrar as pessoas. Marcela, suas despedidas aí para os nossos. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então. Tem que ser inglês. Pela aí. Não. Então. Você começa com soul. Soul. A gente se vê em Las Vegas. Acompanhem tudinho. A gente se vê em Las Vegas. Aí, pastor Edson. Olha, eu quero desde já agradecer as meninas que vão me cobrir nesse tempo aqui na rádio, Luciana, Mariana, turma que vai ficar aqui apoiando o debate, fazendo as dicas de beleza. Obrigada, meninas, e a gente vai estar junto, se vendo lá de Las Vegas. Acompanhem tudinho, não percam esse diário de viagem. Em Las Vegas, é isso? See you em Las Vegas. Yes, Very good. Las Vegas fala muito espanhol, não fala, Marcelo? Você vai falar. É o Grammy latino, Marcelo, professora de espanhol. Por isso que o ouvinte às vezes acha que eu estou implicando com a Marcela, quando eu falo aqui para falar em espanhol, ela é professora de espanhol. Então, na verdade, a gente está dando, né, cada vez mais esse talento extraordinário do rádio brasileiro. Marcela Bastos agora, primeira vez fazer uma reportagem, já fez de Israel, né? De Israel. Sim. E foi excelente, teve áudio, teve vídeo, camelo, teve um monte de coisa. Né? E agora vai ser diretamente de Las Vegas, das ruas de Las Vegas. Isso aí, vamos ver o que nos aguarda em Las Vegas. Sensacional, hein? Quem vai orar com a gente hoje? Pastor Jonas. Pastor Jonas, nós vamos orar juntos, vamos apresentar também essa viagem diante de Deus. A gente brinca porque nós somos alegres. E nós agradecemos a Deus pelas oportunidades. Vamos orar também para que essa viagem seja uma bênção, o trabalho que vai ser feito lá, a ida e a volta, o tempo dos nossos irmãos que lá estarão. Parabéns ao Anderson Freire, Cassiane, Fernanda Brum, Leia Mendonça, Pastor Lucas. Nossa gratidão a Deus por essas vidas preciosas também que têm honrado o nome do Senhor e levado essa música para todos os cantos. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e lembrar a você, domingo, separe o seu tempo e esteja na casa do Senhor. O dia do Senhor é todo dia, mas domingo é o dia do ajuntamento da comunidade. E é uma experiência extraordinária. Se as outras não foram boas, prepare-se. Deus tem algo muito especial para você neste domingo. Nós queremos render-lhe graças, Senhor, por cada um dos colegas debatedores que aqui se fazem presente nesta manhã. Mas nós queremos, diante da tua face, suplicar-lhe, Senhor, que tu estejas a visitar o nosso irmão, a nossa irmã, teu filho, filha tua, que esteja no hospital nesse momento. Que nesse exato instante a tua boa mão de poder, de graça, de misericórdia, esteja com esse teu filho, essa tua filha. Aquele que esteja lá encarcerado, alguém que está ao alcance da nossa voz, nesse momento seja empoderado pela tua graça e misericórdia. Colocamos diante das tuas santas e augustas mãos os pastores, as esposas de pastores que estão aniversariando hoje. Lembramos do pastor Gustavo, lembramos de colocarmos a tua filha, irmã Maria José, diante das tuas boas mãos. Obrigado pelas igrejas cujos pastores e pastoras que aqui estão representam e lhe adoram, lhe prestam um culto. Pai, que o Senhor continue guardando a nossa cidade. Muito obrigado porque o Senhor tem sido com cada um de nós, o teu evangelho tem sido proclamado. Nós te bendizemos, nós o exaltamos. Que o nosso amor cada dia mais seja alimentado pela tua presença. Que o nosso coração continue sendo visitado pelo teu poder, que os nossos talentos possam estar nas tuas santas e augustas mãos, que a energia que necessitamos possa ser nos concedida pelo teu poder, ó Pai. Dá-nos criatividade, que sejamos fiéis à tua palavra e os recursos provindos de ti nos concedam os meios de nós abençoarmos vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.